Há algo em você que ele não consegue nomear. Algo que não se explica, mas se sente. Um silêncio carregado de presença. Um gesto que não pede, mas revela. Quando você toca esse estado, que nasce de dentro, não de fora, ele começa a te olhar como se estivesse diante de um mistério que quer decifrar pelo resto da vida. E não é sobre o que você faz para agradar, mas sobre quem você é quando não está tentando agradar ninguém. A mulher que acessa esse lugar em si mesma se torna inesquecível, porque ela não implora pelo amor, ela o emana. Você já percebeu como certos homens só começam a se mover na sua direção quando você desiste de correr atrás? Como se no exato momento em que você solta, algo dentro dele despertasse. Não é magia, é campo. Atração não nasce da ausência, mas da vibração. E quando você muda a frequência com que se relaciona com você mesma, o outro começa a reagir a isso sem nem saber por quê. A psique masculina sente. Sente quando a mulher retorna ao seu eixo. Quando ela se reconecta à sua ânima, o princípio feminino interior que carrega magnetismo, sensibilidade e poder de invocação. Carl Jung nos ensinou que o amor verdadeiro só acontece quando duas almas se encontram a partir da totalidade, não da carência. E é exatamente por isso que quanto mais você se expande internamente, mais ele se sente chamado a te conquistar continuamente. Não por pressão, mas por ressonância. Porque a alma masculina reconhece quando está diante de uma mulher em processo de individuação. Alguém que não está mais tentando preencher um vazio, mas sim compartilhando um transbordamento. Você não precisa correr atrás de ninguém para ser amada. Precisa apenas estar inteira o suficiente para que a sua energia fale por você. Para que a sua leveza o desafie e sua profundidade o prenda. Homens não se conectam com o que é óbvio, previsível ou ansioso. Eles se conectam com aquilo que os faz sentir vivos. E você se torna vida quando se torna mistério, não como um jogo, mas como uma mulher em estado de presença vibracional, aquela que conhece sua sombra, acolhe sua luz e não tem medo de habitar o espaço sagrado entre o querer e o esperar. Existe uma diferença entre ser desejada momentaneamente e ser desejada constantemente. A primeira depende do novo, do esforço, da ausência, enquanto a segunda nasce do inconsciente. Quando você ativa essa segunda forma de desejo, o homem não apenas se sente atraído, ele se sente convocado, chamado por algo que ele mesmo não entende. Isso acontece quando você para de tentar ser escolhida e começa a vibrar como quem se escolheu. A mulher que mergulha nesse campo de autoescolha aciona no homem não apenas o instinto, mas o arquétipo. Ela toca o nível simbólico da relação e o símbolo permanece, mesmo quando a imagem some. O desejo constante não mora no corpo que se oferece, mas na alma que se revela aos poucos, e o que se revela lentamente permanece mais tempo. Jung dizia que o inconsciente fala por imagens, por símbolos, por afetos. Quando você representa uma experiência emocional que ele nunca viveu, você se torna um símbolo dentro dele, uma memória afetiva viva. Não há nada mais magnético do que uma mulher que encarna um significado profundo. Porque o corpo pode ser substituído, mas o sentido que ele carrega, não. A maioria das mulheres tenta ser lembrada pela aparência, pela performance, pelo esforço. Mas o feminino verdadeiro não precisa gritar para ser ouvido. Ele é sentido em silêncio. A presença de uma mulher inteira cria um campo, e esse campo reverbera mesmo na ausência. É por isso que certos homens não conseguem esquecer certas mulheres. Não é pelo que elas fizeram, é pelo que elas despertaram. O desejo constante nasce do contato com a essência, não da tentativa de manipular o externo. Quando a mulher tenta se adaptar ao desejo dele, ela sai de si. E ao sair de si, ela apaga o que a tornava única.
O desejo verdadeiro nasce do contraste, não da simetria. O masculino busca, por natureza, aquilo que o desafia a crescer, não o que o acomoda. Uma mulher que se desconectou da própria essência para agradar, inevitavelmente se tornará invisível. Mas aquela que se reconectou ao próprio centro, mesmo correndo o risco de ser incompreendida, se tornará inesquecível, porque ela vibra na frequência da verdade, e a verdade, mesmo quando silenciada, ressoa. É nesse campo que nasce o impulso de conquista contínua, não como uma obrigação, mas como uma reação espontânea ao mistério. A mulher que se conhece se contém, e ao se conter, ela cria espaço, e o espaço é o maior convite ao movimento. Um homem só pode desejar constantemente aquilo que não se entrega todo dia da mesma forma, porque o desejo precisa de oxigênio, de imprevisibilidade, de alma. A mulher que oferece tudo de uma vez será vista, mas a que revela partes aos poucos será sentida para sempre. Existe um ponto na alma masculina em que o instinto encontra o espírito, onde o desejo deixa de ser apenas físico e se transforma em algo quase sagrado. Esse ponto é ativado quando a presença feminina ultrapassa o território do corpo e invade o território do símbolo. É quando ele não sente apenas vontade de estar com você. Ele sente que precisa estar, não por dependência, mas por ressonância. O masculino, quando tocado de forma arquetípica, sente que há algo ali que pode transformá-lo. E é nesse momento que ele começa a te conquistar todos os dias, mesmo sem perceber. Carl Jung nos mostra que a alma humana busca a totalidade. E para o homem, essa busca inclui o reencontro com sua parte feminina interior, a ânima. Quando ele encontra uma mulher que espelha essa ânima com autenticidade, ele se sente magnetizado. Mas atenção, isso não é sobre ser perfeita, é sobre ser verdadeira. O que move o inconsciente não é a estética, é a energia. E a energia feminina mais potente é a que não precisa convencer, ela apenas é. A mulher que acessa esse estado se torna uma guia silenciosa para o despertar do outro. Quando você entra em um relacionamento tentando controlar o outro ou garantir um lugar na vida dele, você automaticamente se desconecta do seu centro. E um centro desalinhado não emite o mesmo campo. O desejo constante nasce da liberdade, não da prisão. Um homem só pode desejar profundamente aquilo que ele percebe que é livre. Quando a mulher permanece enraizada em si mesma, mesmo amando, ela não se perde. E esse paradoxo, estar entregue sem estar rendida, é o que ativa o impulso de reconquista constante. Imagine uma chama. Se você tentar segurá-la com força, ela se apaga. Mas, se você a protege e permite que ela dance livremente com o ar, ela se mantém acesa. O desejo funciona da mesma forma. O feminino que encanta é aquele que pulsa com vida própria, que não implora, não exige, mas inspira. A inspiração é o alimento do amor consciente. E um homem inspirado pela mulher que tem ao lado não se acomoda. Ele cresce, ele busca. Ele sente que a presença dela o torna maior. Por isso, se você sente que tem feito de tudo e mesmo assim ele se afasta, talvez seja a hora de parar de fazer e começar a ser. Ser mais você, ser mais alma, ser mais presença. Porque o desejo que permanece não se constrói com esforço, mas com energia. E a energia feminina que se eleva transforma não apenas os vínculos, transforma o homem que a experimenta. Esse é o início da alquimia emocional, quando o amor deixa de ser troca e vira transmutação.
O desejo que se sustenta no tempo não é aquele alimentado por promessas ou estratégias, mas por significados. E o masculino, por mais racional que pareça, é profundamente sensível ao significado oculto por trás da presença de uma mulher. Quando ele encontra alguém que não apenas oferece amor, mas encarna amor, ele sente uma força que não consegue dominar. Não é uma mulher qualquer. É uma mulher que se tornou um espelho, e espelhos não agradam, revelam. Jung nos ensinou que todo encontro verdadeiro carrega uma função psíquica. Há pessoas que entram na nossa vida para ativar complexos, e outras que entram para nos aproximar do self. A mulher que se torna instrumento de individuação no campo amoroso é aquela que não apenas ama, ela desperta. Ela faz com que o outro entre em contato com partes dele que estavam adormecidas. E esse tipo de vínculo não se dissolve facilmente, porque ele não está baseado no prazer, mas na transformação. É por isso que o desejo real tem uma dor doce, a dor de ser tocado no íntimo. A maioria dos relacionamentos é construída para evitar esse desconforto, mas o desejo profundo nasce justamente no ponto em que o homem se vê diante de si mesmo, através da mulher. A ânima projetada, como dizia Jung, não é uma ilusão qualquer. É o portal pelo qual o homem pode reencontrar sua totalidade perdida. Mas isso só acontece quando a mulher deixa de interpretar um papel e começa a encarnar sua própria essência. A constância do desejo, então, não depende do quanto você é desejável segundo padrões externos. Ela depende do quanto você está disposta a habitar sua alma sem concessões. Uma mulher que se pertence é uma mulher que perturba, porque ela quebra expectativas, desfaz condicionamentos, implode ilusões. Mas também é ela que acende o fogo que não se apaga, aquele que queima sem destruir e que transforma sem forçar. Esse é o fogo da presença. E quando o homem entra em contato com essa presença, tudo dentro dele se reorganiza. Ele começa a desejar mais do que o corpo. Ele deseja o vínculo, deseja o silêncio compartilhado, o olhar que reconhece, a dança sutil entre dois mundos internos que se tocam. E quanto mais ele sente isso, mais ele quer conquistar. Não por vaidade, mas porque ele sabe, em algum nível, que essa mulher não é apenas um encontro, ela é um portal. A mulher que deseja ser lembrada precisa primeiro se lembrar de si. A memória que deixa marcas não nasce do esforço para impressionar, mas da coragem de expressar o que é autêntico. Quando você se conecta com a sua verdade, com a sua luz e com a sua sombra, você se torna um espelho arquetípico. E esse espelho não apenas atrai, ele transforma. O homem que se vê refletido nesse campo simbólico sente algo que nenhuma outra mulher consegue reproduzir. Ele sente que está diante de uma alma desperta. É importante compreender que o amor não é estático. Ele pulsa, respira, se movimenta. E o desejo é seu mensageiro mais sensível. A mulher que deseja ser desejada o tempo todo precisa aprender a dançar com essa energia e não a controlá-la. Quando ela se apropria do próprio ritmo interno, ela se torna imprevisível no melhor sentido. E o imprevisível para o inconsciente masculino é como um feitiço, porque representa a possibilidade de crescimento, de descoberta, de eternos inícios. Carl Jung afirmava que a jornada do herói passa necessariamente pelo encontro com o feminino profundo. Esse encontro pode curar ou pode assustar. A mulher que carrega essa profundidade precisa entender que nem todo homem está pronto para ela. Mas isso não é motivo para recuar. É, na verdade, um convite à confiança. Quando você se mantém fiel ao seu campo vibracional, mesmo diante da ausência ou do silêncio, você transmite a mensagem mais poderosa de todas. Eu sou inteira sem você. E é justamente essa inteireza que o atrai de volta.
O desejo constante é uma consequência natural da sua integridade emocional. O homem sente quando você não está mais tentando conquistá-lo, porque você já se conquistou. E esse estado interno cria um campo tão potente que ele sente saudade, mesmo antes de ir embora. Ele sente desejo mesmo no silêncio, porque não é sobre palavras, é sobre frequência. E nenhuma técnica de sedução se compara ao magnetismo de uma mulher que vibra alinhada com sua verdade mais profunda. Por fim, o desejo que permanece não está no que você oferece ao outro, mas no que você desperta dentro dele. A mulher que desperta desejo constante é aquela que não tenta ser amada, mas que ama ser quem é. E esse amor próprio silencioso, firme e vibrante, cria uma presença que não se esquece. Porque ela não apenas passou pela vida dele, ela o atravessou. Há um ponto da jornada onde o feminino deixa de esperar que o outro a veja e começa a enxergar a si mesma como fonte. É nesse ponto que o desejo vira devoção. Porque não se trata mais de ser escolhida, mas de estar desperta. Uma mulher desperta se torna um oráculo vivo. Ela intui, sente, escuta o invisível. E essa conexão com o sutil é o que mais magnetiza o masculino. Pois ele reconhece, mesmo que inconscientemente, que ali habita um poder maior do que qualquer beleza exterior. Quando você escolhe se curar, algo em você muda. A sua energia deixa de gritar por atenção e começa a sussurrar sabedoria. Você não corre mais atrás de validação. Você caminha com dignidade. Essa postura muda tudo, porque o masculino não responde ao barulho, mas à vibração. A mulher que ele deseja conquistar todos os dias não é a que está sempre disponível, mas a que está sempre presente. Presente em si, em seu corpo, em sua alma. E é essa presença que o chama de volta. Na linguagem de Jung, é a mulher que caminha rumo ao self, sua totalidade psíquica, que mais atrai o masculino em processo de individuação, porque ela não exige que ele seja mais do que é, mas também não aceita menos do que merece. Ela vibra em um campo de integridade tão alto que qualquer presença descompassada se dissolve. E o homem sente isso. Ele sente que ali está alguém que não se curva, mas também não domina, que ama com entrega, mas sem se perder. Esse é o ápice do desejo constante, quando o vínculo deixa de ser sobre carência e passa a ser sobre expansão. Quando o amor se torna um laboratório alquímico onde ambos crescem, se espelham e se curam. A mulher que desperta essa experiência é rara. Não porque seja inatingível, mas porque é profunda. Ela não se mascara para ser aceita, ela se revela para ser vista. E isso, no mundo em que vivemos, é um ato de coragem. E talvez esse seja o maior segredo de todos. Não é sobre o que você faz para ele te desejar. É sobre o que você se torna quando decide se amar de verdade. Porque uma mulher que se ama profundamente é por si só irresistível. Não porque tenta seduzir, mas porque se tornou símbolo. Símbolo de tudo que ele ainda não conhece, mas intui que precisa encontrar. Chegamos ao fim desta jornada, mas o que foi dito aqui não termina com palavras. Cada frase foi um espelho, cada ideia, um convite. E se algo em você foi tocado, não foi por acaso. Talvez porque em algum nível você esteja pronta para deixar de buscar no outro aquilo que só pode ser ativado dentro de si. E quando esse movimento acontece, quando você retorna para o seu centro, o amor deixa de ser espera e se torna manifestação. Tudo que foi compartilhado aqui fala de um reencontro com a sua força silenciosa, com sua presença vibrante, com a mulher arquetípica que habita em você. Não aquela que se molda ao desejo do outro, mas a que desperta o desejo mais verdadeiro de todos, o de ser vista como alma, não como imagem. O desejo que não morre é aquele que nasce quando você se assume por inteira, sem precisar mais se esconder. Se você sentiu que esse conteúdo ressoou em camadas profundas, é porque ele não veio apenas informar, mas transformar.
Carl Jung dizia que aquilo que negamos nos submete, mas aquilo que integramos nos liberta. Que essa reflexão te leve a integrar tudo aquilo que antes você temia mostrar. Porque quanto mais verdadeira você se torna, mais magnética você se torna também. Não é mágica, é presença. Você não precisa se provar para ser amada, precisa apenas se recordar de quem você é. E esse é o verdadeiro trabalho: se lembrar, se reapropriar, se escolher todos os dias. O desejo constante que você busca no outro começa na constância com que você se honra. E quando isso acontece, o amor deixa de ser esforço e passa a ser espelho. Se este vídeo te tocou, te despertou ou te fez lembrar de algo que sua alma já sabia, não guarde isso só para você. Curta, comente e compartilhe. Faça essa mensagem chegar em outras mulheres que, como você, estão prontas para vibrar em sua verdadeira frequência. E se inscreva no canal para continuar nessa jornada de cura, consciência e despertar, porque aqui você sempre terá um espaço sagrado para voltar.